Então, gente, bom dia, boas-vindas. Eu fico muito feliz da gente estar aqui num sábado, um lindo sábado de sol, perto da nossa primavera que está chegando, para mais uma edição do Café com Atenção Plena. Eu sou Débora Teixeira, sou médica de família e comunidade, sou professora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, coordenadora desse projeto de pesquisa, ensino e extensão, que é o Medita SUS, que é o Mindfulness Rio UERJ. A gente é um grupo, né, de professoras, professores, técnicos, de voluntários que desenvolve esse projeto. E essa atividade de sábado é o Café com Atenção Plena, que a gente toma um cafezinho junto, eu estou aqui com a minha canequinha de café, para discutir algum tema e alguma experiência de mindfulness no contexto da saúde, da educação, do SUS. E hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, com quem eu tenho conversado já há um tempo, para a gente poder organizar essa participação dela, que é a Gisele Sato. A Gisele é ativista social, pesquisadora e facilitadora em saúde mental e educação. Ela é professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde pelo Respira Vida, Breathworks Brasil, líder em consciência sensorial por um trabalho da Charlotte Selver, com atuação em periferias, favelas e no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ela é autora dos programas Sentir Além da Dor e Despertar através dos Sentidos. Então, é com grande prazer que eu convido a Gisele a fazer a sua apresentação. Então, a gente vai conversar, né? Ela vai ter uma apresentação sobre a experiência dela e a gente também vai praticar junto. Bom, então, muito obrigada, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, e é um prazer. Gisele, por favor. Bom dia, Débora, bom dia a todas as pessoas que estão aqui, Elaine, Vânia, Cid, Veríssimo, Nari, Freitas, Silvia. E eu estou assim, super feliz e emocionada por estar aqui compartilhando com vocês o meu trabalho. E antes, né, queria combinar com vocês se seria possível a gente fazer isso de uma forma muito leve, interativa. Eu vou trazer isso de uma maneira muito tranquila. E antes de começar, né, vamos fazer aquela nossa pausa para vir atender o momento presente, só encontrando assim um espaço confortável e fazendo algumas respirações. Podemos começar? Então eu vou convidar vocês para encontrar aí uma postura que seja confortável, fazendo algum ajuste para se oferecer esse espaço. Convido vocês a algumas respirações, entrando em contato com o organismo. Talvez seja possível sentir contato dos pés, da parte posterior do corpo, apoiado em alguma superfície. E, se for possível, convido vocês a descansar, relaxar essa postura. Como está a sua respiração nesse momento? E aos poucos a gente pode começar a fazer essa transição para o nosso espaço. Se for agradável, se você se sentir confortável, te convido a alongar, soltar um pouquinho o corpo, fazer algum movimento
começar. Então, bom dia! Vamos começar. Vamos tentar aqui. Está indo direitinho, Débora? Tá, né? Acho que está. Perfeito, perfeito. Tá Vemos joia. perfeitamente. Então, eu convido vocês hoje a vir comigo conhecer um pouquinho do meu trabalho, né, de mindfulness e compaixão nos territórios invisibilizados, que é um trabalho que eu já faço desde 2016, oferecendo apoio, um acompanhamento, o lidar com a dor e o sofrimento através da atenção plena e da compaixão. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quem eu sou, de onde eu venho, porque se a gente não entende, né, de onde a gente é, o que está acontecendo, fica mais difícil oferecer algo que seja significativo dentro das comunidades. Eu vivo aqui no entorno de uma comunidade, no Rio de Janeiro, Riachuelo. É um bairro, Riachuelo, mas é um bairro cercado por favelas, né? Então, no final da minha rua tem a favela do Rato Molhado, Jacarezinho, Marlene, várias comunidades. E eu vivo aqui desde que nasci. E não é fácil viver no entorno de uma comunidade, lidando com as situações que ocorrem. Isso me causava muita dor, né? Sofrimento, porque por mais que eu tivesse meu refúgio dentro da minha casa, né? Quando eu ia para a rua, eu me deparava com toda aquela situação. Eu estudei em escola pública e, com o passar dos anos, eu também fui observando quanto as crianças que são da comunidade encontram dificuldades em continuar estudando, muitas se perdem no caminho. Eu tinha esse desejo, né, de sair da comunidade, mas continuo morando aqui e lidando com a dor e com o sofrimento todos os dias. Eu vou falar um pouquinho sobre a Vidyamala Burt, quando ela traz a compaixão começa quando paramos de lutar contra nós mesmos. E isso também foi algo que eu precisei aprender. Quem eu sou, de onde eu vim, quantas dores eu carrego, mesmo tendo as dificuldades por conta das doenças autoimunes que hoje eu preciso enfrentar todos os dias. Então, meu trabalho dentro do Mindfulness e Compaixão para a Saúde, a princípio, era oferecer um espaço para que as pessoas pudessem encontrar recursos para lidar com a dor crônica, né? A dor crônica e o sofrimento. Mas, aos poucos, eu fui me aprofundando e observando o contexto. Existem muitas camadas, além da dor física. Qual é a história que essa pessoa carrega, que ela precisa lidar todos os dias, e outros aspectos que a gente vai, aos poucos, falando um pouquinho sobre. Então, viver no entorno de uma comunidade em situação de vulnerabilidade me ensinou que cuidado não é algo que se leva, é algo que se constrói junto. E aqui tem uma foto
do Instituto de Mulheres Negras Herdeiras de Candace de Belford Roxo, e foi um trabalho que eu realizei lá com elas esse ano, e que me mostrou muito do quanto a realidade pode ser muito dura na Baixada, né? O quanto o acesso, o quanto a disponibilidade dos serviços que deveriam estar disponíveis para todos afeta essas mulheres. E a dor também é coletiva, ela carrega histórias, né? E durante esse trabalho eu pude perceber o quanto essas mulheres precisam de um espaço também para compartilhar suas histórias e quanto é necessário ouvir, abrir um espaço de escuta para trocar, para ouvir. Então, esse trabalho também me ofereceu a oportunidade de aprender muito com essas pessoas, com essas mulheres, e construir juntas. Eu faço parte de um, de um grupo, de, de uma ordem, né, de Tiquenahan, que foi um trabalho que também trouxe muita paz, muita compreensão. Como ativista, de compreender que muitas vezes eu não consigo oferecer mais do que é possível. Ainda assim, eu posso oferecer algo para que essas pessoas tenham um pouco de alento, um pouco de refrescância, mesmo lidando o tempo todo com a dor e com o sofrimento. Então, eu aprendi com o nosso mestre de Kinahan a ir devagar, aos poucos, e oferecer aquilo que é possível. Quando ele fala, respira, sorria e vá devagar. Mesmo em meio à guerra, há espaço para a paz interior. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse programa, né, que é o Despertar através dos Sentidos para ter autonomia e liberdade. Ele surgiu quando eu percebi que muitas mulheres, mesmo com dor crônica, elas, mesmo que abrissem um espaço para compartilhar, para oferecer algo, né, elas tinham muita dificuldade. Elas tinham dificuldade de expressar o que elas sentiam também, porque elas não conseguiam identificar no corpo até mesmo a respiração, como era essa dor, de que forma era essa dor. Elas não conseguiam verbalizar aquilo que elas estavam sentindo. Muitas vezes essas mulheres relatavam que elas foram ensinadas desde pequenas a suportar a dor, né? A maioria das mulheres são mulheres que eu pude oferecer algo, são mulheres negras, mulheres de comunidades, mulheres que desde o início, desde criança, foram ensinadas a suportar. E o despertar através dos sentidos, ele chega assim como um carinho, sabe? Como uma expressão de apoio para pessoas que nunca tiveram isso, que precisam aguentar o tempo todo. E aí eu ofereço para elas também esse lugar de refletir juntas. E são mulheres que muitas vezes não têm acesso, não tiveram acesso nem mesmo ao básico. Elas muitas vezes mal conseguem ler, conseguem escrever. Então, é tudo muito humano,
humano ali, o trabalho é muito humanizado, de convidar essas pessoas também a escutar o corpo, sentir a respiração e perceber esse espaço. Elas têm muita dificuldade de espaço e eu compreendo, porque a maioria dessas pessoas vivem em espaços mínimos, cercados de pessoas, elas não conhecem um espaço onde elas possam estar nem mesmo sozinhas, né? E essa é a realidade das pessoas com quem eu trabalho, né? Então, quando eu explico, convido essas mulheres, né, a cultivar a presença nos sentidos, eu trabalho com tudo muito simples. É o pé no chão, entrar em contato com o ar, com a pele, com a textura da pele, com a temperatura do corpo, tudo muito simples. E nesses lugares, encontrar um espaço de descanso, um espaço para se acolher, para autoacolhimento, né? Então, como começou isso, né? No início da prática, nas favelas, eu gosto da expressão favelas, né? Eu vivo aqui no entorno das favelas e quem mora aqui não tem isso, né? Então, no início, como todo professor ou facilitador de mindfulness, nós incentivamos, né, convidamos as pessoas a entrar em contato com a respiração. E esse convite eu sempre procuro fazer de uma forma muito sensível, porque nem todas essas pessoas elas têm uma respiração que seja fluida, que seja uma respiração, muitas vezes, essa respiração muitas vezes ela é entrecortada, ela é ofegante, ela é rápida demais. Então, sempre com muito cuidado de oferecer essa prática da respiração consciente, como eu falo como um ato de resistência. Por quê? Porque eu falo sempre para elas, é a sua respiração, tal como ela está. Não importa se ela é rápida, não tenta ajustar, porque não tem certo nem errado. E nós vamos, pouco a pouco, também poder identificar esse processo de estar rápida demais, ou da ansiedade, usando a respiração. Mas sempre esse toque, né? Essa abordagem compassiva, para compreender que nem todas as pessoas têm uma respiração perfeita, né? Nós estamos lidando com pessoas que muitas vezes sofrem por ansiedade, não conhecem nem mesmo como respiram. E o segundo passo, né, o despertar, que são práticas muito simples de atenção plena e elas são oferecidas como um instrumento para pausar, para que a própria pessoa também aprenda a identificar essa ansiedade, esses estados mentais de ruminação, quando ela está sendo levada, está muito envolvida naqueles pensamentos angustiantes ou não, no dia a dia, com muita tarefa, porque nós estamos lidando com pessoas que ali estão o tempo todo focados em quê? Na sobrevivência. E eu estou, a maior parte do tempo, junto com elas ali, simplesmente acompanhando esse processo, né? E oferecendo também a respiração como esse instrumento para desacelerar. E o terceiro passo, né, da conscientização. A compaixão não exige um cenário ideal.
É muito importante nesse trabalho que as pessoas que estão ali realizando esse, participando, né, do trabalho, elas se sintam acolhidas, porque é a construção de um espaço seguro, um espaço onde elas não serão julgadas de maneira nenhuma, um espaço onde elas possam se sentir livres para falar do jeito que elas quiserem, como elas verdadeiramente são, né? E sem julgamento, sempre, é muito importante isso. E convidando essas pessoas também para que elas me conheçam. É importante que a gente se identifique. Quando eu vou a esses territórios, a primeira coisa que eu falo é quem eu sou, de onde eu vim, um pouquinho da minha história. A minha história de dor, de sofrimento, de nascer nesse lugar, de ter, de todas as formas, tentado sair desse espaço, de ter conquistado, fui comissária de bordo da Varig, eu já fui uma pessoa perfeita, viajei, passei, fiz tudo, até o momento em que eu sofri um acidente e passei a conviver com doenças crônicas, me tornei uma pessoa com deficiência, que preciso da prática, né, como um apoio para me conectar com esse corpo que sente dor e que eu conheço um lugar, um espaço de onde elas estão falando, que eu estou ali disponível para elas. Então, em nenhum momento eu me coloco como uma professora que vai oferecer. Não. Eu sou um ser humano ali que conhece, mas não vivencia a situação que elas vivenciam o tempo todo, claro, mas que eu estou disponível para elas. Eu sempre falo, eu estou aqui para vocês. Vocês têm muito mais para ensinar que eu, mas nós podemos construir isso juntos. E eu aprendi que a compaixão, que a atenção plena e compaixão, ela vai para todos os espaços. Ela vai para as escolas, que foi um trabalho que eu também comecei a trazer, porque as crianças, eu notei também, elas têm esse dom de aceitar com muito mais facilidade os convites para experimentar. Então, quando eu convido uma criança para entrar em contato com a respiração, elas naturalmente são curiosas, elas querem experimentar, elas têm essa facilidade de aceitar os convites, porque elas estão ali muito ainda, né, naquela fase de que é isso que ela está trazendo, e isso ajuda muitas vezes a quebrar um pouco a resistência dos adultos, dos pais. Então eu percebi que o caminho também é incluir as crianças. E durante esses encontros, claro, né, nos primeiros encontros, eu convido os pais a trazerem os filhos. Né? Então, os pais compartilham com os filhos e muitas vezes os filhos ensinam os pais. Isso aqui é incrível, é muito, muito interessante observar. Nem todos os espaços são iguais, né? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses territórios, mas isso é algo em comum, que as crianças são muito mais fáceis de acessar. Bom, aí eu vou trazer um pouquinho aqui de uma fala de John Kabat-Zinn. Ele diz: você não pode parar as ondas, mas você pode aprender a surfar. E eu gosto muito dessa frase porque
ela, ela consegue, né, expressar isso muito bem, né? Dessas ondas. E essas ondas são ondas gigantescas, ondas aqui que nós que vivemos no subúrbio, em torno das comunidades, precisamos lidar todo o tempo. Nós sabemos, né, não quero entrar muito, mas vou precisar falar, que o Rio de Janeiro atualmente vive numa guerra de facções. Né? Nós sabemos que a maioria dessas pessoas que estão dentro da comunidade, elas sofrem muito o tempo inteiro. Elas não têm um lugar de descanso. Quando eu peço, vamos praticar em casa. Muitas vezes elas dizem, eu não tenho nem lugar para praticar, tem 10 pessoas no cômodo. E é o único lugar disponível que eu consigo ter um pouco de paz é no banheiro. Então, eu digo, vamos, né, respirar um pouco durante o banho. Mas às vezes também nem água eles têm. E isso é uma dificuldade que precisamos lidar. Então, as práticas que eu ofereço, elas precisam ser customizadas nos espaços onde elas precisam ser acessadas, né? Porque nós estamos, eu posso falar, olha, de alimentação consciente para essas pessoas? Posso falar, vamos pegar um copo d'água, que é sempre o exemplo que eu ofereço. Vamos tentar beber uma água de forma consciente, utilizando essa água para, quem sabe, né, reduzir a ansiedade, tudo. Mas eu não posso falar para elas, por exemplo, que está errado tomar o guaravita açucarado, porque às vezes é isso que elas têm. Nem posso falar sobre alimentação saudável de forma muito incisiva, sempre com muito cuidado, porque existem comunidades onde já tem hortas comunitárias, onde as pessoas produzem seu alimento, e outras onde isso não existe. Né? Então, eu não posso condenar o cachorro-quente, mas eu posso dizer, olha, uma salada pode ser uma experiência bacana, uma fruta pode ser interessante experimentar, sentir o sabor. Então, eu não posso parar as ondas, né? Mas nesse trabalho, eu precisei aprender a surfar. E é esse o meu convite quando eu vou para as comunidades. E pode ter certeza que as histórias que eu ouço são incríveis. Aqui eu estou mostrando uma foto das mulheres da ONG Favela Palpacinha, Rocinha e Fidigal. Foi meu primeiro trabalho na Rocinha, com essas mulheres que elas cuidam, dentro desse projeto, de pessoas em cuidados paliativos. Olha que coisa incrível. Então, elas cuidam, e o meu trabalho, né, era justamente cuidar delas, oferecer práticas para que elas pudessem lidar com a dor, com o sofrimento e não serem arrastadas pelo desespero, pela raiva, pela desesperança, que é precisar cuidar de pessoas em cuidados paliativos, porque não é nada fácil. E elas fazem isso com amor, com carinho, com uma dedicação maravilhosa que pontua esse projeto. E durante um ano eu ofereci práticas para essas mulheres dentro de uma igreja franciscana. Com muita delicadeza, nós fomos acessando isso, né? Construindo esse espaço. É um trabalho que ele requer muita paciência, né? Porque cada uma tem o seu tempo, cada uma tem suas demandas, cada uma carrega suas dores. E eu abria nesse espaço escuta, uma hora para escuta, para compartilhar. Nós, pouco a pouco, fomos identificando a necessidade de falar,
Só que isso não é tão simples, né? Lembra que eu comentei que essas mulheres estão muito ali presas, né? Sofrendo muito com a cobrança que elas mesmas viveram durante toda a vida, desde a infância. Então, elas carregam muito esse peso de ser muito forte, de lidar com tudo, de vencer, de estar sempre pronta, né? Mas nem sempre isso acontece, porque todo mundo sofre, ainda mais lidando todo o tempo com o sofrimento. Então, nós precisamos também, com muita suavidade, com muito carinho, praticar a autocompaixão, o autocuidado, compreender o quanto isso é importante para poder estar bem. Primeiro, cuidar de si mesma para estar bem e depois estar disponível para o outro. Você tem o direito de não estar bem, você tem o direito de não se sentir pronta, você pode recuar, você pode ir devagar, né? Não há essa necessidade de se cobrar tanto. Isso foi algo que nós construímos. E aí, nesse encontro, né, que no final do ano houve um encontro de comunidades compassivas pela Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E elas convidei essas mulheres para ir ao palco e para mostrar um pouquinho daquilo que elas entenderam, né, do trabalho. E aí elas estão apresentando gestos compassivos, que foi algo que nós trabalhamos muito, que é muito simples, você mesma pode se acolher, não precisa ficar esperando que alguém te ofereça esse acolhimento. E o movimento que elas mais gostavam de fazer justamente era do alto abraço, sabe? De sentir o toque, de se oferecer esse carinho, né? E também de descobrir que é possível se oferecer momentos de pausa, momentos de descanso, momentos para ouvir, que é muito difícil hoje em dia, né? As pessoas estão sempre ligadas aí preciso fazer, fazer no modo fazer, fazer, fazer. Nós trabalhamos essa parte também de descansar os olhos, descansar os ouvidos da rede social, de ouvir o silêncio, ouvir o que você está sentindo, de sentir. Sentir a pele, sentir o organismo, o toque, as batidas do coração. E, por mais simples que isso possa parecer, muitas pessoas nunca pararam para se dar o alto abraço. Então, eu queria convidar vocês para, nesse momento, a gente se oferecer aí um toque compassivo, de entrar em contato com as mãos, com a textura da pele, com a temperatura da pele, talvez tocando o rosto, sentindo. Elas gostam muito, eu gosto muito desse toque. E é possível realizar isso em qualquer espaço, a qualquer momento. Esse movimento de se embalar também é muito gostoso. É como se você pudesse se oferecer um acalanto, né, de ser embalada. Obrigada, né? A gente vai prosseguir falando um pouquinho mais sobre essa abordagem. Bom, quando eu vou para as comunidades, eu utilizo o que a gente tem. E muitas vezes é uma sala, cadeira ou um pátio, o que for possível, né? E nós vamos trabalhar.
Então, nessa igreja tinha um pátio muito bonito, com flores, com tudo, né? E é à vista, que elas estão acostumadas. E o convite aí, desculpa, foi para realizar uma meditação caminhando. Eu uso muito o movimento, muito o corpo, que é assim, algo que está aqui disponível todo o tempo, né? Fácil, acessível, para se. Não gosto de falar sobre autorregular, vamos lá, para autogestão do desconforto, né? Nem vou falar sobre dor ainda, né? Porque nós estamos indo muito suaves aí, muito, muito carinho, muito cuidado. Então, nós começamos assim, entrando em contato com o agradável do espaço, que também é um conceito, com o desconfortável, nem falo desagradável, o que já existe no espaço. Notando essa meditação, notando o ar, pode estar fresco, isso já é algo super agradável. Enfim, nós experimentamos o tempo todo o agradável, o confortável, o que existe dentro da comunidade, e ali fortalecemos também esse senso de coletivo, né? Nós trabalhamos muito a rede de apoio, uma apoiando a outra, uma escutando a outra. Nós praticamos a fala amável, a escuta amorosa, que a princípio também pareceu algo nossa, mas elas aos poucos foram conseguindo reduzir essa ansiedade de falar e compreendendo que a gente só consegue falar, né, quando a gente consegue pausar e sentir o que a gente está falando, não é atropelando. Elas também conseguiram compreender que os pensamentos que estão ali o tempo todo, eles, muitas vezes, eles não é que nos impeçam, mas eles são obstáculos para que a gente consiga nos escutar o que a gente está querendo de verdade, o que a gente precisa expressar para a outra. E aí, isso aí, esse momento foi super alegre, né? A gente pode notar que elas riam, porque 5 minutos uma falava e 5 minutos a outra falava, e para quem queria falar, precisava primeiro escutar. Então, é um treinamento muito simples, muito simples, mas, ao mesmo tempo, significativo. Aos poucos, elas foram trazendo isso para a vida, né? E, logo em seguida, houve o convite para levar o Coração de Mindfulness para uma associação com adolescentes. E foi a primeira vez que nós tivemos essa oportunidade, né, de levar o Coração de Mindfulness para uma favela. Eu, como professora de Mindfulness e Compaixão para a Saúde, de Respira a Vida Breathworks, é claro que eu tenho o interesse de levar o protocolo, aplicar o protocolo, porque eu sei que o protocolo é um protocolo que funciona super bem, mas que ainda eu vou encontrar obstáculos para aplicar dentro do contexto de uma favela. Por quê? Porque nem sempre temos internet disponível, nem todas as pessoas conseguem ler com tranquilidade, ouvir os áudios, existe a dificuldade de acompanhar uma meditação. Então, o Respira Vida, na época da pandemia, criou, né,
essa apresentação chamada O Coração de Mindfulness, né? E o Coração de Mindfulness é simplesmente uma apresentação da gente dar uma pincelada, assim, com carinho e suavidade, sobre os conceitos. Nós temos 6 conceitos, como se fosse um passo a passo, onde o primeiro é a consciência possível, e é mindfulness, atenção plena. O segundo, ir ao encontro do desagradável, ou seja, reconhecer, né? Entender um pouquinho essa aceitação, falar um pouco e compreender também sobre autocompaixão. E ir ao encontro do desagradável dentro de uma comunidade também não é fácil, porque são pessoas que vivem ali o tempo todo lidando com o desagradável. Então, tudo isso feito com muito, muito cuidado, muita delicadeza. Em nenhum momento eu apresento isso de uma forma rígida, sempre de uma forma onde nós sentimos o conceito, trazemos o conceito também para o corpo. Nós temos os movimentos conscientes, e esse trabalho a gente faz assim, como uma maneira da pessoa entender, né, e começar a acessar isso no corpo, através da respiração, através do toque, através do movimento, sentindo, sentindo. Se você não sentir na respiração, sente o ar nas mãos, nota o que está acontecendo, né? Depois, o terceiro passo é o ponto do agradável, quando a gente trabalha a curiosidade, a apreciação, né? Como eu falei antes, né? De ir para o pátio e notar que existem também coisas boas ali, mesmo em meio a uma guerra, que seja até mesmo no estar dentro de uma comunidade onde uma cuida da outra, onde existe já esse senso de pertencimento, de acolhimento, onde tem um trabalho em comum. Isso é muito importante, porque esse trabalho, ele, dentro da comunidade, ele gerou assim um espaço onde elas se botaram como pessoa que oferece algo para a comunidade. Isso também é muito importante. É muito importante esse ser útil, de estar trabalhando em prol do lugar onde eu vivo. O quarto passo, nós apresentamos um recipiente maior, que é trabalhando com a perspectiva e equanimidade, quando nós percebemos que é muito maior do que aquilo que nós julgamos, tão meu, eu, meu problema, minha dor, meu sofrimento. E nós, no final, compartilhamos essa conexão, que é o senso de humanidade compartilhada, todas essas pessoas ali juntos, esses adolescentes, vivenciando isso, né? Porque é um espaço onde o teatro, a arte, conecta essas crianças, resgata muitas vezes esses adolescentes, né? E eles oferecem isso principalmente dentro da comunidade. E o grande final, o sexto passo, a escolha, onde nós trabalhamos nesse momento a possibilidade de você poder escolher em vez de agir. E foi bem interessante que, nesse lugar, houve relatos, né? O que a gente pode fazer quando a gente se depara com tanta violência, quando existe uma operação. E foi aí que nós pudemos conversar e chegar, né, no meio termo, vamos lá, né?
nós podemos escolher, muitas vezes, se queremos assistir isso, porque o que causa também muito sofrimento é perpetuar essa dor, vivenciar além daquilo que é necessário, né? Refrear essa curiosidade de ver o que está acontecendo e se proteger. Você pode escolher isso. Até o senso de proteção é uma escolha. Como nós podemos construir espaços seguros em territórios marcados pela urgência, pelo medo e pela invisibilidade? Abrir um espaço seguro é mais do que oferecer silêncio, é oferecer dignidade. Meu trabalho, eu não vejo meu trabalho como algo que eu estou oferecendo, né, a mais. Não. Eu vejo meu trabalho de levar mindfulness e compaixão para os espaços como um compartilhamento daquilo que eu sei. Eu não acho que seja um privilégio. Eu não entendo isso assim. Quando eu escolhi trabalhar com comunidade, foi para principalmente disponibilizar tudo que eu aprendi, venho aprendendo, venho estudando, e também todas as oportunidades que eu tive na minha vida para chegar nesse lugar. Então, eu acredito que quando eu disponibilizo isso, eu acompanho essas pessoas para que elas também possam acessar, eu me coloco num lugar onde eu reconheço esse lugar que eles estão hoje. Porque eu fui, assim, privilegiada de ter conseguido acessar. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos. Eu precisei adiar, né, a minha formação, porque eu precisei trabalhar. E eu levei isso para eles. Compartilhei a minha história, compartilhei e eles compartilharam. Essa troca existe. Nós começamos a falar sobre oportunidades, sobre estar num lugar de visibilidade. E hoje, mais do que nunca, eu sinto isso, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Eu também tento oferecer, muitas vezes, em outros espaços. Então, hoje, eu estou, assim, nossa, super feliz de estar aqui compartilhando com vocês, porque raras foram as vezes em que eu pude oferecer, compartilhar esse meu trabalho. Mindfulness ainda é privilegiado, né? É oferecido para pessoas que podem pagar por um curso, por uma formação, mas qual é o convite principal dentro desse meu trabalho? É que nós possamos, principalmente, refletir juntos, sem sermos levados também pela raiva e pela ignorância, né? Então, quando eu disponibilizo isso, eu também tento tirar um pouquinho esse véu, essa possibilidade de tirar esse véu. Vamos explorar isso juntos? O que eu estou oferecendo? O que vocês acham que faz sentido aí dentro desse trabalho? O que dá para aproveitar no dia a dia? Então, mindfulness e compaixão, esses conceitos, eles não chegam como uma receita de bolo, nem como algo que vá resolver o problema deles, não. Não, não é isso.
isso aqui é uma possibilidade da gente refletir junto e ver se faz sentido, ver se é isso mesmo, e vamos fazer aquilo que a gente, desde o início, comentou. Vamos customizar isso para o dia a dia. Vamos tentar trazer isso para a realidade. Não vocês não precisam se adaptar a isso, não. Mindfulness e compaixão é que precisa se adaptar para o espaço onde vocês estão. Eu acredito no trabalho feito desse jeito. E eles também. Aí estamos nós compartilhando, né, esse momento. Todo mundo entendeu. Foi muito interessante, muito legal. Eles entenderam os conceitos, cada um escolheu um conceito que se identificou. Bacana. Deu para fazer o protocolo? Ainda não. Por quê? Eu vou precisar de computador, eu vou precisar de internet boa, eu vou precisar oferecer isso em 8 encontros de 2 horas e meia. Eu vou precisar de uma infraestrutura que os espaços não podem oferecer, né? Não conseguem. Muitas pessoas também não conseguem cumprir o protocolo, conseguem participar, porque precisam trabalhar, trabalha, estuda, luta o tempo todo. Ah, leva isso, você pode assistir online. E a pessoa diz para mim, como dentro de uma casa onde não tem internet boa, onde tem 10 pessoas, 5 pessoas, onde a gente só tem um cômodo? É difícil. Então, o coração de mindfulness que eu consigo fazer em 2 horas e meia, 3 horas, ou em 2 encontros, que a maioria acha 2 encontros muito, muito tempo. Em 3 horas, eu consigo oferecer um sabor. Eu consigo convidar essas pessoas para despertar aí para outros lugares, para outras oportunidades, outras opções, né? E a gente pode ou não gostar. Tudo bem, se não gostar também, tudo bem, né? Mas a maioria gosta, porque, principalmente adolescentes e jovens, eles adoram conhecer algo novo, e sempre com muito movimento, sempre com muita leveza, meditações muito tranquilas, né? Nada muito rígido, porque eu não consigo colocar essas pessoas para meditar 40 minutos. Não dá. 20 minutos. Não dá. Né? No chão, aí a gente vai ver aqui. Um espaço que não está adaptado é complicado. Um outro lugar que o coração foi apresentado foi para pessoas egressos do sistema. Né? Nossa, o pessoal falou, nossa, você vai apresentar isso, vamos ver o que vai acontecer. Sempre como um convite, um experimento. E essas pessoas, por mais incrível que pareça, elas gostaram. Elas gostaram de pausar, de sentir a respiração. E nas trocas, eu ouvi muito. Eu nunca havia imaginado que isso fosse possível. E conectar. Porque isso aí, dentro de uma cela superlotada, faz toda a diferença. Isso dentro de um sistema onde você precisa encarar que depois que você cumpre a pena, você precisa ainda lutar para se inserir novamente, onde não é oferecido um trabalho, uma oportunidade de trabalho digno. Pelo menos foi isso que eu ouvi muito nessa troca. A dificuldade é me manter, como eles falaram, me manter ali, né? Me manter na linha, como eles dizem, e não ser carregado de novo para a vida.
a vida do crime. Então, mindfulness e compaixão pode ser também uma ferramenta para essas pessoas? Pode. Aqui existem pessoas que acompanharam esse trabalho, que também foi estendido para os familiares, as crianças. E a gente conseguiu entender o quanto essas crianças elas sofrem quando elas precisam visitar os presídios, quanto essas mulheres sofrem de ter que permanecer numa fila horas para visitar os seus parentes. E, principalmente, as mães. O trabalho de mindfulness e compaixão para as mães foi incrível. São mães que elas cumprem a pena junto com o filho, né? Elas carregam o julgamento, elas carregam uma dor imensa. E a maioria dessas mulheres, elas acabam também desenvolvendo outras patologias. Então, são mulheres com fibromialgia, com dor crônica. Então, onde é que está a dor crônica aí? A dor crônica está em todo lugar, né? Porque o sofrimento delas também é crônico. Então, acolher essas mulheres é um trabalho, né? Super importante, e encontrar um lugar onde o corpo possa descansar sem vigilância. Elas falavam sobre isso. Onde encontrar descanso no próprio corpo, nos espaços mínimos, que é o quanto a respiração é importante. E elas também aprenderam a escutar, né? Sem julgamento, a também observar o impulso de julgar as outras. Isso também é um alívio tremendo. E elas encontraram um lugar que a dor não precisa ser escondida. Ou seja, a construção de um espaço, isso foi para um grupo de egressos pelo ID, que é uma instituição de direitos e igualdade. Então, eu trabalho com ONGs fazendo isso. Onde eles me convidam, eu levo o Coração de Mindfulness, levo Sentir Além da Dor, levo o Despertar através dos sentidos. E, principalmente, trazendo, oferecendo, né, disponibilizando para eles esse contato onde a presença é suficiente, onde se perceber como um ser humano, muitas vezes, é o suficiente. Outro trabalho super interessante com mindfulness e compaixão foi na Vila Mimosa. Quem é do Rio de Janeiro conhece. A Vila Mimosa é um território onde os profissionais do sexo, mas elas mesmas preferem falar prostitutas, elas fundaram essa instituição, essa ONG, e elas têm um trabalho muito bacana. A Cleide tem um trabalho muito bacana. Então, quando a Cleide, que é uma assistente social, que é responsável, me convidou, claro, eu fiquei, né? Uau! Esse território é um território que eu nunca havia nem imaginado fazer alguma coisa, né? Como é que eu vou ensinar isso para essas mulheres? Vamos lá, vamos tentar, né? Tudo bem, é uma experiência. E topamos ir. E nesse primeiro momento, que eu me disponibilizei lá a estar com elas, a acompanhar essas mulheres, nós fizemos esse workshop que elas pediram de autorregulação emocional, com muito toque. E eu li uma poesia para elas, né? Primeira coisa, a pessoa falou, gente, tu vai... Falei, vou. Olha, elas adoraram a poesia, amaram. E aí eu pedi para elas colocassem só uma das mãos no rosto. Se vocês quiserem, vocês podem também sentir, né? E convidando essas mulheres para sentir o toque da mão, elas pudessem
respirar um pouquinho, sentindo o toque da mão. Só isso. Elas muitas não haviam nunca parado para sentir isso. Nunca haviam parado para notar a textura da mão, a temperatura da própria mão. E eu convidei elas também para fazer um carinho no couro cabeludo. Elas começaram a tocar o couro cabeludo, tocar o próprio rosto. Isso é mindfulness? É. Isso é atenção plena? É. Isso é compaixão? Também é. E dali começaram a surgir, a brotar dentro dessas mulheres a vontade de falar, de compartilhar. E eu abri o espaço, foi saindo muitas coisas, as histórias delas. E foram histórias muito bonitas, sabe? Quem elas eram, o que elas sentiam, os sonhos. E eu nunca imaginei que eu fosse escutar tanta coisa bonita. E elas me acolheram de uma forma. Aí elas falaram: a senhora está aqui oferecendo isso para nós por quê? Vocês é que têm que me dizer o que, é que vocês estão sentindo, né? Eu não sei o que vocês estão sentindo, eu não sei se isso vai ser melhor, se vai fazer sentido, mas nós vamos experimentar. E elas toparam. Depois disso, nós fizemos movimentos também de sentir os pés no chão. Elas tiraram o sapato e foram entrar em contato com os pés no chão, com a respiração. Elas riam muito, né? Então, também com a alegria. Houve algumas que disseram que elas se sentiram como se elas fossem, assim, novamente, umas meninas. E a doçura do momento, né? Então, o trabalho de mindfulness e compaixão, ele também pode ir para esses lugares onde a gente acha que só tem escuridão, só tem julgamento, e tem mesmo, né? Mas também existe a possibilidade de encontrar algo agradável. E esse algo agradável aí foi justamente a alegria e a conexão entre elas. E aí agora eu vou trazer um pouquinho a escola, né? Falo devagar, eu também tenho uma dificuldade respiratória, então, por favor, tenha um pouquinho de paciência comigo. Bom, a escola que me acolheu, que me ofereceu um espaço, a escola foi a FAV, que no contraturno oferece um apoio a crianças, né? Então, as crianças do Morro do Turama, que também no Rio. E nós trabalhamos muito com a possibilidade de despertar nessas crianças algo agradável, algo mais forte, que as ofertas, vamos dizer assim, né, de dentro da comunidade, né, elas estão ali o tempo todo. Ou seja, nós estamos perdendo nossas crianças para o movimento, falando assim de uma forma bem. E como resgatar essas crianças? Gente, nesse trabalho foi possível, durante um ano, conhecer profundamente as questões dessas crianças. Crianças que os pais vinham e diziam: é muito agressivo, não quer aprender. E o quanto essas crianças, elas são doces. Uau, agressivas, doces, doces. O quanto elas ficavam tocadas com o tom da minha voz com elas, com a forma como eu parava
e dava atenção a elas. No quanto o silêncio, o meu silêncio, muitas vezes, foi muito mais importante do que eu trazer conceitos e palavras. E essas crianças aprenderam, durante esse período, todos esses conceitos, todos. Também aprenderam a consciência sensorial e aprenderam muito mais, mas isso de uma forma onde, principalmente, nós estivemos juntos construindo. São crianças com diagnósticos, muitas vezes, né? Eu tenho isso, eu tenho TDAH, eu sou leve, mas isso não foi o mais importante. Assim, claro, dentro do trabalho, eu já sabia disso, né? Mas eu trabalhei principalmente a meditação como uma forma deles conseguirem desacelerar e se perceber, notar isso. E é aquilo que eu falei para vocês, muitas vezes não existe material. Todo esse material eu consegui juntar, então todas essas almofadas eu levava, disponibilizava num espaço assim, pequeno de uma sala. E ainda assim, eles aceitaram, eles toparam entrar de cabeça nesse experimento, né? Então, você vê aí crianças que estão descansando, desacelerando. Eles, assim, acharam o máximo deitar e muitas vezes eles dormiam. Que ótimo! Eles precisavam dormir, sabe? Cochilavam, eles estavam cansados. E depois disso eles falaram assim, não, adoramos a aula de dormir. Eu falei, não, peraí. Não é de dormir. Então, o que, que eu sentia? Eu notei que eles estavam aproveitando o ficar deitado para dormir mesmo. Então, nós começamos a fazer o quê? A trabalhar os movimentos, a fazer a maior parte do trabalho sem precisar deitar. E aí, nós começamos a usar esse espaço, a fazer os movimentos compassivos, os movimentos sensoriais, e sempre trazendo o convite. Olha, é para investigar, é para refletir juntos, é para compartilhar o senso de comunidade, trabalhando muito isso. Nós temos isso aqui, porque antes era briga, um implicava com o outro, vamos ouvir o que, que ele tem, o bullying é engraçado. Não, olha, vamos ouvir o que ele sente. O que, que ele sente quando eu chamo ele de gordo, de feio? Quando você fala isso, o que, que ele sente? E essas crianças começaram a falar. Eu me sinto assim, e aí eu perguntando quem fazia isso, como ela estava sentindo a fala do outro. Porque isso também é importante. Não adianta você falar, não fala isso porque é bullying. Eles sabem nem o que é bullying. A gente precisa conversar, entender. Né? E todo é um processo que é demorado, é paciente. E aí, diante das queixas que a comunidade é um espaço feio, onde as pessoas jogam lixo, onde nada bonito, né? Eu decidi criar um circuito sensorial onde nós aprendemos a usar o material que a gente tinha em casa, né? E nós montamos isso, né? Esse material é o que cobre um fogão, saco plástico, um tapete. Nós começamos também a sentir o que acontece de verdade quando a gente pisa e sente esses lixos. O que acontece? Então, vamos começar a pensar em não jogar lixo, vamos
começar a pensar no planeta. Então, comecei a trazer também, né, essas noções. E eles, assim, eles adoraram isso, né? Vamos notar como cuidar do planeta. Cuidando do planeta, nós estamos cuidando da nossa casa, cuidando de nós mesmos. E nós paramos, nós sentimos muita liberdade para observar o corpo, observar também as reações. Aqui a gente já estava no final, onde foram disponibilizados, nós conseguimos as doações das almofadinhas e eles puderam trabalhar as almofadinhas na respiração, né? Que é um objeto que ajuda a sentir a respiração. Como pode se acalmar. E eles usaram essa almofadinha como um objeto para levar para casa. Não acabou simplesmente. Né? Então, nós trabalhamos essa almofadinha. Então, eles levaram essa almofadinha para casa para se reconectar com tudo que foi ensinado durante o percurso. Né? E eles amaram a almofadinha. Ficou sendo assim a forma da gente levar o conhecimento de tudo aquilo que foi aprendido, foi trabalhado, foi vivenciado para a vida. Porque essas crianças estavam no último ano, por conta da idade delas, que elas iriam permanecer nessa escola. E também, após todo esse trabalho, nós começamos a trazer o conceito. Já tinha um trabalho para respiração, eles já tinham passado por esse treinamento, né, para aprender a ouvir, a poder aprender a falar com atenção plena, a aprender a se acolher quando ouviam algo que eles não conseguiam suportar. E aí nós começamos também a trazer devagarinho o conceito. E foi nesse momento que eu comecei a realmente a me sentir assim super empolgada, super incentivada a continuar esse trabalho, né? Porque foi possível, mesmo com essas crianças que compartilhavam o tempo todo que as operações do morro estavam causando um sofrimento imenso, elas não conseguiam compreender tanta violência, ver tanta violência e ter que continuar vivendo. Porque é muito complicado para uma criança que mora numa comunidade lidar com isso e continuar vivendo, continuar a vida, tendo que estudar, tendo que estar dentro de uma família. Então, muitas vezes, elas não conseguem ter atenção, elas não conseguem assimilar, elas não conseguem compreender o que elas aprendem na escola. E ela também elas não conseguem aceitar, né, o contexto familiar, porque que os pais trabalham tanto, porque eles não dão atenção a ela, porque eles não escutam. Então, foi necessário também trazer os pais para dentro desse trabalho, tive oportunidade e foi ótimo que os pais também compraram aí a ideia de vir participar. Então, foi um trabalho que funcionou, porque a escola disponibilizou o espaço, as crianças aceitaram, né? Houve a possibilidade de trabalhar esse tempo todo, durante um ano, com as crianças, e os pais também aceitaram de uma forma muito corajosa esse convite. E esse trabalho aqui, mudamos, foi o primeiro trabalho no Instituto Consuelo Pinheiro para deficiência intelectual e dificuldades de aprendizado.
O que a gente está vendo aqui nesse trabalho, foram 4 encontros, são crianças dessa instituição com idades variadas, com diagnósticos também variados, e elas, de uma forma assim, muito leve, eu consegui, né, foi possível ensinar a entrar em contato com a respiração, se acalmar, se acolher. Não foi um trabalho muito fácil, foi bem desafiador, porque as crianças são crianças que são a maioria da favela do Rato, uma favela precária, com muita dificuldade estrutural, sem quase nenhuma assistência, muita resistência. Então, assim, houve casos, né, de crianças que começaram cantando música funk pesadão, e elas cantavam aquilo como uma forma de me assustar. Muito palavrão, o caveirão chegou, e ao bonde eu falava, que interessante, você sabe cantar funk, tá, tudo bem, eu já ouvi esse funk, mas olha só, vamos tentar fazer isso aqui. E muito movimento, muito movimento, muito movimento, porque elas têm essa necessidade. O corpo precisa se expressar. Criança com uma intensidade, uma necessidade muito grande de pular, de botar para fora essa energia. E eu ofereci para elas, nós oferecemos para ela essa possibilidade. E no final, essa criança, que era uma criança que foi, passei para mim, né? É agressiva, é violenta, bate nos amiguinhos, virou para mim e falou: a respiração, então, ela me ajuda a não ser violento, né? Eu falei, pode ser. Se eu respirar antes de bater, tá bom, né? Falei, e o ideal seria, né, não precisar bater. Mas eles falam o quê? O que eles relatam? Eles apanham muito em casa também. Né? Então, existe essa necessidade, aí eu também pude ver que eles sofrem muita violência. E isso também contribui para que eles se expressem de forma violenta. Foi fácil? Não. A minha amiga que estava junto, né, colega compartilhando, levou com uma manga na cabeça. Porque algum mais, assim, que a gente deu uma bobeada, eles são muito rápidos, jogou. Isso acontece também por conta da dificuldade de levar um trabalho para uma instituição, para as instituições. Nós precisamos ter um suporte. E muitas vezes a instituição compreende que nós vamos fazer um trabalho que funciona como se fosse uma recreação. Por mais que a gente tente dizer que não é uma recreação, eles entendem que é. Né? Eu estou fazendo um trabalho para acompanhar essas crianças e oferecendo para elas a possibilidade de entrar em contato com a respiração, para acalmar. Mas eu preciso de apoio. A instituição, nesse caso, ela precisa estar junto. Não dá para eu fazer isso sozinha. Eu e mais uma professora, não dá. E, mesmo assim, né, a experiência ela foi tão bacana, né, eles se sentiram, de algum modo, conectados e acolhidos, que, do jeitinho deles, eles respiraram, eles se movimentaram e eles participaram, que é mais importante. Né? E Vidyamala fala que a compaixão não é uma emoção religiosa, é uma resposta humana ao sofrimento. Vidyamala Burt é uma das fundadoras e criadoras do nosso programa, né? Do Respira a Vida Breathworks. E ela é, assim, uma pessoa que me tocou profundamente, porque ela também é uma pessoa que vive em condições de muita dor, né? Porque ela tem dor crônica, ela é PCD. Então, esse programa ele foi criado justamente para que a gente pudesse, de algum modo, tocar as pessoas, para que elas pudessem se aproximar da dor e do sofrimento.
Aqui eu trabalho no Quilombo Manso, em Belo Horizonte, e com as crianças do Quilombo Manso, e foi um trabalho lindíssimo, surpreendente, porque essas crianças têm um senso de pertencimento, um senso de comunidade. Elas, nossa, elas deram uma aula sobre preconceito, sobre inclusão, sobre racismo, sobre cuidado com a natureza, com a terra, que, nossa, eu aprendi demais. Quando uma criança do Quilombo participa, todas as crianças cuidam da criança menor. Um cuida do outro. Isso foi assim algo que, nossa, saí de lá. Aqui, eles praticando, as crianças meditando, fazendo os movimentos. Eu trago um pouquinho de Paulo Freire antes de compartilhar as últimas telas. Vocês me desculpem aí a morosidade, onde Freire fala que a prática de atenção plena nos fala da amorosidade como base da prática educativa. Sem amor não há diálogo. A prática de atenção plena nos convida a acolher o sofrimento com gentileza. Eu vou falar um pouquinho de Parelheiros, que é uma instituição que eu tive a oportunidade de oferecer esse workshop, Sentir Além da Dor, para oficineiros e educadores em Parelheiros, em São Paulo, onde eles já têm uma estrutura prontinha, e eles também têm o nosso primeiro professor de Mindfulness e Compaixão, né? Formado pelo Respira, que atua dentro dessa comunidade. Então, aqui nós já estamos vendo um outro lugar, um lugar onde o professor de Mindfulness e Compaixão, ele se formou e ele é da comunidade. Então, ele tem muito mais facilidade de compartilhar isso. Ele fala a partir da sua própria experiência dentro de um grupo onde essas trocas são muito mais fortes e potentes. E ali eles estão construindo também esses espaços dentro de locais parelheiros, né? Tem essa dinâmica, né? Esse trabalho dentro dos parelheiros tem essa dinâmica de levar para vários espaços, para as ruas, para dentro da comunidade, esses conceitos também, né? De autocuidado, de compaixão, de pertencimento, de um cuidar do outro, do coletivo, e dessa energia aí que ela só flui quando nós estamos realmente juntos e comprometidos. Pessoal de Parelheiros, educadores, todo o pessoal do Instituto, o apoio do IBEAC também, de uma instituição, que também é legal falar quando uma instituição ela atua apoiando e oferecendo recursos dentro desses espaços, porque sem recursos é impossível realizar qualquer coisa. E eu vou trazer o último trabalho, que ele fala principalmente de oportunidades. Quando a gente pensa em território, muitas vezes nós pensamos em oferecer um trabalho que vá solucionar ou trazer alguma coisa para a comunidade. Mas, como não existe recurso, não existe muito a oferecer, essas pessoas não podem também sentir isso de uma maneira não muito inclusiva, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu vou para um território, eu não consigo oferecer um material adequado.
um espaço adequado. Porque quem está vivendo em território, também vive em territórios e tem todas essas questões, também merece usufruir de um espaço adequado. Merece usufruir de um lanche saudável, de uma poltrona para meditação, de um zafu, de uma almofada. Ela precisa usufruir de tudo para ela entender isso não como uma concessão, sabe? Como, vai fazer isso. Não, elas precisam entender isso, que isso também é uma oportunidade para que elas sintam o quanto elas são cuidadas, o quanto elas são importantes dentro desse trabalho. E aí, eu fui fazer um trabalho na ONG Sol Maior, em Porto Alegre, dentro de um teatro em Porto Alegre, onde foi oferecido as salas maravilhosas, material incrível. A gente está vendo aí tapetinhos fofinhos, né? Nós estamos vendo aí um tablado de tábua corrida, luz, enfim. Observa que o espaço, a ONG, ofereceu até mesmo músicos para acompanhar. Então, foi possível trabalhar também trazendo aí a filosofia Ubuntu. Olha que interessante, oferecendo para essas crianças que têm essa conexão tão grande, são crianças negras, crianças de comunidade, crianças que passaram por aquela catástrofe que ocorreu em Porto Alegre, a enchente, são crianças que perderam tudo, elas puderam sentir também a pertencimento, a ancestralidade. Elas tiveram a oportunidade de fazer um trabalho todo cuidadoso, muito mais, eu vou dizer assim, eu acredito que digno. Não que os outros não tenham sido, mas é um espaço que foi preparado com muito carinho para que isso fosse ofertado. Então, a gente pode observar as crianças, como elas se conectaram, como elas se conectaram com a alegria também, isso é muito importante. Elas se jogaram no experimento com muita energia e viveram isso. Aqui, o senso de pertencimento, essa roda que nós convidamos e eles imediatamente aceitaram, né? Então, eu percebi também que houve muito mais empolgação, alegria, conexão com a dinâmica, com tudo. Aí eu vou traçar aqui os desafios desse trabalho, né? Que começou com a minha decisão de acompanhar comunidades vulneráveis a partir da minha própria experiência. Opa, tivemos uma queda de luz. Aqui, porque a queda de luz acontece, aqui voltamos. O protagonismo, de quem é o protagonismo. O protagonismo no meu trabalho, o trabalho que eu ofereço sempre é da comunidade, ouvindo as histórias de vida que eles precisam me contar. Esse aprendizado, né, que eu acredito que só se aprende de verdade quando se vive, quando se sente isso, quando a gente corporifica de algum modo, não importa o modo. O aprendizado não é uma teoria, é a experiência em movimento. Eu tenho essa coisa do movimento, sou muito sensorial, gestos, essas coisas todas, que eu sinto que a gente se conecta muito mais, e o compartilhamento,
não há uma necessidade imensa da gente fazer uma propaganda, né? A não ser com os apoios. Que a própria comunidade, quando ela sente que o trabalho funciona, ela mesma compartilha. Que o ser humano tem esse impulso de dividir, de compartilhar, quando ele sente que funcionou, que é benéfico, e não precisa muito, não. Eu só preciso oferecer alguma coisa que seja interessante e, de algum modo, ofereça assim, um refresco, um frescor dentro de um mundo, de uma vida que muitas vezes é só ali, né? Luta, luta, luta. Então, eu também percebi que sentir o benefício, né, de algo desperta a vontade de compartilhar. E eles é que estão comigo, eles precisam estar comigo nisso, somos juntos, né? E o impacto. E esse impacto desse trabalho, né? Como esse processo despertou em mim também, tanto em mim quanto neles, né? O senso de pertencimento, a abertura para novos questionamentos. É um trabalho que não tem fim, está sempre sendo reajustado, né? Ele vai para um lugar e nesse lugar ele é ajustado para poder oferecer, né? E hoje eu já estou numa segunda fase desse trabalho, que é acompanhar as lideranças, as redes de apoio, né? Conforme esse trabalho foi sendo feito, esse trabalho é feito desde 2016, hoje eu também acompanho as lideranças que foram surgindo. Então, as lideranças também participam do meu trabalho, eu nunca estou sozinha, é isso. O Coração de Mindfulness na Favela, que é essa apresentação customizada, adaptada com linguagem e práticas inclusivas, o treinamento da autocompaixão, nessas oficinas práticas, né, para lidar com desconforto emocional, o retiro, que nós fizemos um retiro, eu fiz uma vez só, mas eu acredito que se houvesse possibilidade de haver retiros para que as pessoas possam sair desse espaço e sentir isso de uma vivência mais profunda, se afastando e vivendo por algum final de semana, 2 dias, 3, seria muito legal, né? E como um espaço para reflexão profunda, conexão espiritual também, muito amplo. Aqui eu trago um pouquinho o Freire. Aqui um pouquinho das minhas meninas da ONG. E abrindo aí para vocês, para a gente compartilhar um pouquinho, que eu já não consigo falar mais. Estou muito cansada. Obrigada. Muito obrigada, Gisele. Você consegue parar o compartilhamento? Ótimo. Muito. Agora a gente consegue se ver. Ai, nossa, que lindo, Gisele. Olha, obrigada pelo compartilhamento. Eu acredito que posso estar falando por vários de nós aqui que estamos super tocados e acho que a gente consegue identificar nos seus trabalhos e na sua motivação muito do que ressoa com a gente aqui no nosso trabalho do nosso grupo. Eu vou abrir para quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma observação, queira fazer alguma pergunta. Eu tenho algumas, mas eu acho que vou deixar para depois, assim, para deixar o pessoal falar. Mas eu queria só te dizer que uma das coisas que me deixou muito tocada na sua trajetória, aí, nesse itinerário que você foi conduzindo a gente pela mão para mostrar, né, as suas experiências, é que eu acho que tem uma questão em comum que a gente conseguir reconhecer, porque às vezes quando a gente fala de humanidade compartilhada, às vezes isso fica parecendo que tipo, somos todos iguais tipo, num sentido meio ruim de
desconectar os marcadores sociais de diferença, desconectar os sofrimentos que são específicos. E no seu trabalho eu senti o contrário, que a gente faz um trabalho ali de reconhecer a humanidade de grupos que muitas vezes são sistematicamente né, desensibilizados, invisibilizados, desumanizados, né, de pessoas com que... E aí, quando a gente dá a oportunidade da pessoa parar, respirar, sentir, né? E aí tem várias reflexões que eu quero fazer, mas eu antes vou abrir para o pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Algumas pessoas colocaram aqui no chat, né, parabéns pelo seu trabalho, né, emocionante. Berenice, Nali, a Célia, todo mundo aqui dando, Eliana agradecendo. Mas se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma reflexão. Nazilda, você quer? Pode abrir. Abre seu microfone, por favor. Oi, bom dia. Eu acompanho com você há muitos anos, né? Os seus trabalhos. Você foi uma pessoa muito importante dentro das doenças raras, que entrou com um conceito novo de a gente entender o nosso corpo, entender o nosso limite, saber respirar, e às vezes até a gente descobre que a nossa dor é maior pelo sistema emocional do que do próprio sistema físico, né, da própria doença. Isso é muito importante para todos nós. Agora, o que me deixou assim, não sei qual a palavra, não seria chocada, mas admirada, é o fato de você levar esse exercício mais às profissionais de sexo, que é uma pessoa que, pela sociedade, principalmente pelas mulheres, elas são vistas de maneira assim, como se não fossem gente. E elas são gente, e muitas vezes muito reprimidos, né? Os sentimentos que... Peraí, estou recusando aqui. E os sentimentos que muitas vezes elas não têm com quem compartilhar, não têm com quem falar, né? E isso deve ter sido uma coisa muito é, pesada, muito carregada, no sentido de você acolher esse sentimento delas. Como é que foi para você acolher toda esse percurso de história delas, que não é fácil, né? Não é fácil, como as pessoas dizem, sexo é fácil para elas, não é, é uma coisa muito difícil, né? E como foi para você sentir o peso dessa carga dessas mulheres? Oi, Nazilda, obrigada. Nazilda, elas são pessoas incríveis. Depois disso, eu fui fazer outro trabalho com elas. Mas o tempo todo ali, eu procurei oferecer para elas um carinho, sabe? Muito carinho, muita delicadeza. E elas precisavam se conectar comigo de algum modo, né? Porque assim que eu comecei esse workshop, eu vi que elas estavam muito... Quem é essa pessoa? O que ela quer? Que negócio é esse de meditação? Então, nós começamos justamente, foi aquilo, né, de eu ler uma poesia, de eu convidar essas mulheres para vir fazer um trabalho, para que elas pudessem, de algum modo, se oferecer um carinho. E na forma que... Não falei de compaixão, não falei nada disso, eu falei de oferecer um momento de carinho,
se oferecer um momento de auto-toque, alguma coisa assim. E elas precisam muito disso, porque é uma vida muito dura. E ali eu fui ouvindo muitas histórias. Compreensão, elas não têm apoio de ninguém, não têm apoio de família, não têm apoio de nada. Então, o quanto isso aí, não só elas, mas em todo o trabalho, eu estou senti muito o ser humano precisando de atenção, precisando de carinho e precisando falar. Está todo mundo sofrendo muito, as pessoas, sério, estão assim num lugar de sofrimento muito grande. O que elas compartilharam comigo, eu ouvi em muitos outros lugares: solidão, tristeza, incompreensão, preconceito. Isso aí eu ouço todo dia. Elas sentem muita raiva. Isso isso aí é comum. Todo o trabalho que eu faço é outra coisa. Quando eu chego nesse espaço, eu me coloco disponível. Eu falo para elas, as pessoas, né? Eu falei: o que vocês querem que eu trabalhe com vocês? Eu não chego falando, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Eu chego assim: eu estou aqui para vocês. O que vocês querem que eu faça? E eu pergunto: você já viu fazendo isso no grupo, né? De dor crônica, de paciente com doença rara? Porque eu não posso chegar para paciente com uma doença rara e falar: toca o rosto, se os dedos estão todos machucados. Então, eu pergunto para elas: o que vocês querem lidar? E elas falam: eu quero lidar. Elas falaram na ocasião: a gente quer aprender a lidar, né? Controlar a solidão. Eu falei: olha, não, controlar a solidão, eu não posso fazer, né? Como é que eu vou controlar isso, né? Mas eu posso ensinar um acolhimento, um autoacolhimento, alguma coisa para você se confortar. E elas nunca, muitas, nunca tinham se oferecido um alto abraço. Então, foi nesse momento que eu senti: elas estão comigo. Dali eu posso falar o que eu quiser, porque é sempre muito isso. Quando eu chego num espaço, eu preciso conquistar, de algum modo me conectar. E quando a gente se conecta, aí eu posso falar que elas vão entender. Senão, eu vou ficar falando, elas não estão nem aí. Então, a gente volta, sento, e é isso. Eu vou te falar, é um trabalho lindo lá com essas mulheres. E eu quero fazer o coração de mindfulness com ela. E elas querem, elas toparam. Obrigada, Gisele, Marcela. obrigada pelo seu compartilhamento. Eu queria trazer algumas reflexões também, né, para alguns de nós que estamos aqui, que já fizemos experiências no SUS, né, com grupos, muitos, na maioria, quase todos de mulheres. Eu acho que você trouxe algumas questões que para a gente são muito, muito caras, assim, muito delicadas, que eu acho que a primeira delas é o autocuidado, não só como isso às vezes que é vendido, né, do autocuidado como ser algo de bem-estar só, ou autocuidado como ser, né, fazer skincare ou alguma coisa assim, mas o autocuidado como um ato político também, né, um ato político de reconhecer a humanidade daquelas pessoas, delas reconhecerem a sua humanidade, de sobreviverem, né, num lugar que às vezes está sofrendo um genocídio mesmo, né, a violência do Estado ali, a violência, né, dos grupos armados e tal. E aí eu acho que, assim, na nossa vivência no SUS, que 70% dos usuários do SUS são pessoas negras, né, as nossas maiores usuárias são mulheres negras, e isso que você traz dessa imagem, né, de controle da mulher negra que tem que ser forte, que não pode sentir nada, que ela tem que cuidar de todo mundo menos dela mesma, eu acho que isso, o que você falou ressoou muito com as experiências que a gente teve nos grupos no SUS, né? Aqui eu consigo respirar, aqui é o espaço em que eu posso dar alguma coisa para mim, que eu posso ter um silêncio, né? E que eu acho que isso é muito, muito precioso, né? Às vezes é uma experiência muito simples, né? Mas que ela é muito poderosa, muito potente, né? Eu acho que isso me tocou muito, acho que é muito bonito do que você trouxe da sua experiência, né? Da pessoa poder ter uma agência sobre si mesma, de poder cuidar de si um pouco,
para antes de cuidar de todo mundo ao redor, né, de poder ter esse espaço. Isso é até um treino de assertividade mesmo, né, de poder às vezes garantir um espaço para si, nem que seja só o espaço interno, porque às vezes na casa não tem espaço, né, no território não tem muito espaço. Eu gostei muito do que você falou de território, porque eu acho que para gente que trabalha na atenção primária à saúde, que trabalha com extensão, o território é um espaço de potência, porque às vezes também quando a gente faz o discurso sobre esse termo de comunidade que a gente usa aqui no Rio, de favela que se usa em outros lugares, de vila que se usa em outros lugares, tem-se um discurso sempre da falta, da escassez, né, do desamparo, e é claro que tem muito sofrimento e muita violência, mas tem muita potência também, tem muita vida, né, tem muita sabedoria, tem muita amizade, né, tem muita conexão, então acho que isso é muito legal também do que você trouxe, né. Eh, e a outra coisa que eu achei muito legal, que eu queria te perguntar um pouquinho mais, porque a gente sempre fica assim, curioso de saber o como, né, a gente está chegando aí na reta final do nosso encontro, mas queria te ouvir um pouco de como você construiu essas parcerias nos territórios, essas parcerias intersetoriais, porque eu estou entendendo que o seu trabalho, ele vem de uma iniciativa do terceiro setor, não é isso? Você tem, uma experiência do terceiro setor. A gente, né, o meu grupo e tal, o nosso grupo, ele vem muito dessa questão da universidade, do SUS e tal. Como é que você construiu essas parcerias para estar no território, né? E eu queria te ouvir também nas parcerias que você falou, por exemplo, que usou um espaço de uma igreja, que entendi que é uma igreja católica franciscana. A gente teve experiências de fazer grupos em igrejas batistas, em centros, né, de igrejas, nos nossos territórios, e esse aprendizado de que o atravessamento da religiosidade não é uma barreira, né, a gente viveu isso muito, né, das pacientes nos botando muito no nosso lugar, falou assim: "Olha, isso aqui é para minha saúde, é para eu me sentir bem, mas minha relação com Deus é outra coisa", porque havia essa preocupação, né, porque meditação, mindfulness podem ter conotações, né, religiosas, místicas e tal. Então, eu queria te ouvir, se você pudesse falar um pouquinho dessa construção nos territórios, das parcerias, como é que foi isso para você? Obrigada, Débora. Eu vou onde me convidam. Então, eu vou para a Igreja Batista, porque a Igreja Batista tem um trabalho social aqui na região onde eu vivo, né? Jacaré, Jacarezinho. E eu fui aos poucos, devagarinho, sendo convidada para esses lugares. Gisele, eu tenho aqui um trabalho com essa ONG, você não poderia fazer esse trabalho na favela tal. Temos também a igreja, tem também aqui a igreja do Salesiano, que me convidou para uma ação social, ali também abriu muitas portas. A Rocinha, fui como voluntária, e eles já tinham essa infraestrutura, mas é muito difícil, Débora, é muito difícil. Agora, o Respira a Vida Breathworks tem uma associação, e pela associação do Respira a Vida, eu tenho contato com pessoas, professoras que estão nesses lugares, estão em ONGs, estão em outras escolas, então também. Mas é muito difícil. Não existe convite assim. Eu tenho muita coisa para oferecer, mas eu gostaria muito de fazer esse trabalho na clínica da família aqui do meu bairro, mas não me convidam. Eu gostaria muito de fazer isso em hospitais, mas não me convidam. Nós tentamos oferecer para o Pedro Ernesto, tentamos oferecer ali para o Piquet, tentamos ir para o Fundão, porque eu e a Nazilda fundamos também uma comunidade chamada Girassóis Raros. Eu tenho uma doença, né? E a Nazilda também. Então, eu gostaria de trabalhar com pacientes com doenças raras, porque é um trabalho maravilhoso. Só que nós não somos convidadas, a gente não consegue. A gente tenta, de toda forma, entrar. Sempre as pessoas acham que esse trabalho vai exigir muito custo, e não é isso. Não é. Mas precisa ter um mínimo para ser confortável. Porque não dá. Uma pessoa já numa condição
né, de dor e sofrimento, e para um espaço sem o ar-condicionado, sentar numa cadeira dura. Isso eu não vou fazer, não abro mão. Tem que ter um lanche digno, isso eu converso. Vocês não precisam me pagar, né? Embora eu ache que o trabalho que eu faço também mereça ser pago. Isso também é um problema muito grande. As pessoas acham que você, como profissional, como professora de Mindfulness e Compaixão, precisa fazer tudo de graça. Isso é um problema muito sério. Então, nós encontramos várias barreiras aí, né? E você viu que eu tive a oportunidade de entrar em projetos onde eu fui respeitada, e normalmente esse projeto onde eu sou respeitada respeita também as pessoas que eles assistem, como aquele projeto que me convida para fazer alguma coisa porque acha que é legal e chega lá e me joga no meio de uma sala que não tem nada, né? Assim, gente, olha, eu não vou oferecer para o pessoal que é da favela guaravita com fofura. Eu me recuso a oferecer isso. Biscoito, fofura e guaravita, não. Pelo menos um sanduíche de pão com queijo, vocês vão ter que providenciar, um refresco. Eu falo assim, porque isso não é digno. E se não fizer, eu não vou fazer o meu trabalho. Eu trabalho com pessoas, principalmente quando eu trabalho com esse nosso senso de comunidade e pertencimento. Eu tenho aqui dentro pessoas que acompanham meu trabalho, que são da comunidade. E eu não posso, de maneira nenhuma, exigir que essa pessoa medite comigo se ela vive em frente à boca de fumo, se ela sofre violência, não consegue sair de casa, se ela enfrenta todo dia o tiro, se ela enfrenta tudo, se a pessoa luta para sobreviver. Então, essa pessoa, eu tenho que tratar essa pessoa de outro jeito. Eu tenho que tratar essa pessoa de uma maneira muito compassiva. E eu me sinto honrada quando ela prestigia meu trabalho. Porque é ela que leva para a comunidade. Ah, mindfulness não é um bicho de sete cabeças, não. E eu ensino a elas que mindfulness e compaixão é a palavra. Não vem com outra coisa, não. Pode ser atenção plena. Elas sabem falar mindfulness e compaixão, elas sabem falar protocolo, elas sabem tudo, gente. E eu acho isso incrível, incrível, né? Então, eu acho que mais, assim, o meu respeito, uma pessoa perguntou como é que faz, é o respeito, né? Eu sou um ser humano e essa pessoa é um ser humano. Ser humano para ser humano, a gente vai compartilhar alguma coisa e é a nossa humanidade. Eu acredito que é por aí. Gisele, muito obrigada, viu? Mais uma vez, parabéns. Eu acho que você traz para a gente algo que eu acho que o nosso grupo acredita muito, né? Que está escrito em vários trabalhos sobre mindfulness, mas que quando a gente vê a experiência viva é muito mais bonito, né? Que às vezes as pessoas têm uma fantasia de que meditação, de que mindfulness é uma experiência autocentrada para você se isolar do mundo, né? De que você vai ficar ali viajando, você na sua cabeça com seus pensamentos. E eu acredito muito que mindfulness e as práticas de meditação, elas são uma experiência de profundo engajamento com a vida, né? De profunda conexão. Eu acho que a sua experiência compartilhada aqui com a gente, ela mostra muito isso, né? O quanto essas práticas têm um potencial imenso de ajudar a pessoa a se conectar consigo mesma, para se conectar com o mundo, para se conectar com as outras pessoas, né? Não é para se alienar, não é uma prática que é para ser alienante. A gente escuta essa crítica, né, de que mindfulness pode ser uma alienação, mas não é isso. Se ela é uma alienação, tem alguma coisa errada, não é para ser, né? Mindfulness é uma conexão profunda com a vida e eu acho que o seu trabalho ele aquece o nosso coração exatamente para mostrar, né, o quanto os grupos, né, as práticas coletivas, elas podem ser profundamente engajadoras da vida, né, da conexão das pessoas umas com as outras, da gente cuidar coletivamente do espaço de uns dos outros, né? Então eu fico muito grata, muito obrigada, viu, de ter compartilhado o seu tempo do seu sábado com a gente. Esse nosso encontro aqui vai ficar gravado, depois posteriormente a gente vai botar no canal do YouTube. Quem passou esse tempo aqui com a gente, eu também agradeço profundamente de ter passado
esse tempo de um sábado bonito de sol com a gente aqui. A gente, como grupo, tem, né, um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube, tem um site, então quem quiser nos conhecer um pouco mais é Mindfulness Rio UERJ. A gente oferece práticas abertas e gratuitas, né, no SUS e na universidade. A gente tem práticas semanais online também para quem quiser conhecer, que é o Medita UERJ. Então fica a minha profunda gratidão a Gisele, a todos vocês que estiveram aqui com a gente. A gente vai encerrando para poder liberar todo mundo. E Gisele, eu ia te perguntar, eu acho que a única coisa que faltou na sua apresentação e na sua fala é se você quer deixar um contato para quem quer conhecer mais o seu trabalho, um e-mail, um perfil, um telefone que você queira deixar para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Obrigada, é um privilégio estar aqui, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Gisele Sato, meu contato é o Convivendo com a Dor Crônica nas redes sociais, Girassóis Raros também, e são esses espaços, né? É o meu nome completo, Gisele Natsu Sato, eu vou botar aqui no chat, @gmail.com é o meu contato, e fiquem à vontade, adoro trocar, conhecer pessoas. Eu estou Também estou botando aí no na perfil UERJ, no Comitê de Ética, que como aqui. RPP, então eu também estou aí na UERJ, Que espaço que ótimo. eu adoro. Obrigada, muito Botei feliz seu de estar perfil do aqui. Instagram aqui no nosso chat para quem quiser, Obrigada, obrigada. tá bom? Tá Muito bom. obrigada, Gisele. Muito obrigada a todos e todas. E Obrigada, Elaine, Nazilda, Ivânia, todos que estiverem. Elaine, obrigada. Minha querida, obrigada.